Bem-vindos ao canal Contos da Cabulosa. E o conto de hoje é O Fim Trágico da Menina Sem Nome. A famosa Menina Sem Nome, cujo túmulo é um dos mais visitados no centro do cemitério de Santa Amaro, no Recife, e quem atribui milagres, não foi morta por afogamentos. Jamais sofreu violência sexual e não conseguiu se defender do seu agressor. Devotos atribuem ela graças alcançadas. Falam de curas para doenças graves e de proteção para a família. No local depositam bonecas, doces em sua homenagem. Também há diversas placas com agradecimentos, alguns anônimos, e o espaço onde são depositadas as velas está sempre quente, demonstrando que as visitas não são restritas apenas ao 2 de novembro, dia de finatos. A garota foi encontrada morta na manhã do dia 23 de junho de 1970, na praia do Pina, zona sul da cidade. Estava com as mãos amarradas para trás e sem roupa. Em volta de seu pescoço havia uma corda. O caso sempre de grande repercussão no estado da época, mobilizando as forças policiais na caçada ao assassino. Durante 45 anos seguintes ao assassinato, a versão corrente foi que ela tinha sido violentada e jogada, com as mãos atadas na areia da praia. Também se ventilou a possibilidade de afogamento. O ofício da remoção do corpo, do número 891 de 1970, assinado pelo delegado Josenaldo Galvão, dá conta de que, da manhã seguinte do dia 23, foi encontrada na praia do Pino uma garota de cor parda, aparentando ter 8 anos. Estava com as mãos amarradas por trás do corpo e com um lençol no pescoço, um laço no pescoço. O laudo do IML relativo a esse caso traz uma profusão de fotos da vítima. A primeira a vir a público desde o trágico caso são 8 fotografias, todas nas revelações originais. As imagens dão o rosto à menina sem nome e a mostra ainda amarrada sobre a mesa da perícia. Os detalhes das marcas no pescoço e na face também são mostrados nas fotos. As expressões de desolação do rosto da menina denunciam o sofrimento provocado pelo agressor antes de sua morte. O documento informa que, às 14 horas do dia 23 de junho, foi realizada a necrópsia na sede do Instituto de Medicina Legal. O laudo ajuda a elucidar parte do mistério que envolve a garota. Ela não foi estuprada, nem morreu por afogamento. As causas mortis, de acordo com o perito Nivaldo Ribeiro, que assina o laudo, foi asfixia por sufocação. Essa foi produzida por meio misto, constricção incompleta de laço no pescoço e aspiração de grãos de areia. Diz o texto, um indicativo de que ela foi amarrada e sufocada com a face na areia da praia. De acordo com o laudo, a morte ocorreu entre 20 e 21 horas do dia anterior ao que ela foi encontrada. A vítima não apresentava lesões de defesa. Prossegue o perito, o que demonstra que ela foi amarrada antes de ser morta. O documento descarta a tese de abuso sexual. De acordo com o laudo, o ímã da garota estava intacto e não havia qualquer laceração no ânus. Há, inclusive, fotografias no exame sexológico realizado pelos peritos do IML. Foram encontradas 3 lesões superficiais na face, no tórax, feitas de acordo com o perito, para torturar, atemorizar a vítima. Havia no estômago da garota alimentos ainda não digeridos, como feijão, farinha de mandioca, indicando que ela teria se alimentado pouco antes de ser atacada. Por fim, o legista explica que houve um lapso de tempo de sobrevida entre a constricção do pescoço pelo laço e a morte, possibilitando a remoção do corpo para o local onde foi encontrada. O cadáver da menina sem nome foi encontrado pelo vendedor Arlindo José da Silva, conhecido como Galego, e por uma criança que havia fazendo serviços para ele. O garoto Oswaldo Ulisses do Nascimento, de 11 anos, e Arlindo chegou a ser preso como suspeito do crime, pois a polícia encontrou em sua casa 2 dias depois uma calça suja de sangue
Arlindo também foi incriminado pelo depoimento de Oswaldo, que afirmou tê-lo visto com cordas no dia anterior ao crime e que ele teria comentado que procurava uma mulher para passar a noite. Arlindo foi solto menos de uma semana depois do crime, quando as policiais prenderam o mecânico Geraldo Magno de Oliveira, 22 anos. Ele confessou o assassinato da garota. Em seu depoimento, Magno contou que sempre via a menina perambulando sozinha pela pina e que teria lhe oferecido uma quantia de 5 cruzeiros para que ela passasse a noite com ele. O assassinato, segundo o mecânico, ocorreu porque ele teria chamado de vigarista e velhaco, por não ter entregue o dinheiro como havia sido combinado. O mecânico disse se arrepender de ter cometido o crime e falou que preferia morrer a ficar conhecido como assassino de uma criança. Ainda em 1970, durante a primeira audiência com o então juiz Nildo Neri dos Santos, que chegou à presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE, em 2000, Magno negou a autoria do crime e deu depoimentos contraditórios, alegando inclusive ter sido vítima de coerção e tortura por parte dos policiais. O desembargador aposentado Nildo Neri, que afirmou não ter dúvidas de ter sido Geraldo Magno o verdadeiro assassino da menina sem nome. Lembro como se fosse hoje, do dia em que ele confessou com detalhes o crime. Pela riqueza de informações, tudo remetia a ele. Completa Nildo Neri. Informou que Geraldo Magno foi assassino na prisão, na ilha de Itamaracá, região metropolitana do Recife, antes de ser julgado. Magno foi assassinado na prisão da ilha de Itamaracá. Na prisão. Ou seja, vão ficar duas grandes lacunas no caso. Um fato é de que o réu confessa não ter chegado a receber a sentença da justiça, portanto, não ter cumprido a pena pelo assassinato. A outra é a identidade da menina, que continua sem nome. Os detalhes dessa história e de muitas outras vieram à tona devido a uma pesquisa conduzida pela historiadora Carolina Carru, do Arquivo Público de Pernambuco. Ela e uma equipe de 5 pessoas se debruçaram sobre arquivos do Instituto de Medicina Legal, IML, do Estado. O material estava largado desde 2004 em um galpão do prédio anexo ao Arquivo Público, na Rua Imperial do bairro de São José, centro do Recife. Laudos da morte ocorrida no estado entre 1925 e 1970, além de exames sexológicos, toxicológicos e de lesão corporal. Caixas e mais caixas de papéis que relatam de que forma terminou a vida de milhares de pessoas ao longo dos anos. Os documentos estavam sendo higienizados, catalogados e digitalizados para consultas públicas do futuro. O trabalho é fruto de parcerias do Arquivo Público com a Fundação do Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, FACEP. Também os documentos revelam dados sobre o perfil dos homicídios no estado. Em toda a década de 1960, foram contabilizados 867 assassinatos. Em termos absolutos, esse número equivale a apenas 4 meses de morte violenta em Pernambuco hoje. Mas os crimes dos anos de 1960, por exemplo, não são tão diferentes dos dias atuais. São homens de cor parda ou preta entre 18 e 40 anos, a maioria por armas de fogo. A maioria das mortes se dava por 1 ou 2 tiros, geralmente na região do abdômen. Pesquisa expõe facetas intrigantes dos costumes do povo pernambucano na primeira metade do século passado. Era grande um exemplo a quantidade de mulheres, principalmente jovens, que se matavam bebendo inseticidas ou ateando fogo no próprio corpo. Os números de suicídios femininos tinham relação com desilusões amorosas, atreladas ao papel até submisso que a mulher desempenhava na sociedade. Muitas eram internadas no Hospital Ulisses Pernambucano. Após o fim dos relacionamentos, tentavam se matar, conta Carolina. Também é surpreendente a quantidade de afogamento, atropelamentos por trens no Recife, afirma a historiadora Carolina Carru. Já nos anos de 1950, foram registrados laudos de pessoas mordidas por animais marinhos, mas nenhum que indique se tratar de ataques de tubarão.
Até 1966, o Instituto de Medicina Legal de Pernambuco não recebia todos os corpos do Estado, apenas os que a autoridade recomendava para a necrópsia. Naquele ano, a lei estadual tornou obrigatório o envio de todos os cadáveres para o IML. Foi quando o laudo começou a ser feito de todas as formas consistente e sistemática. É muito difícil dimensionar os casos antes da lei. Havia muita subnotificação, informa. Na segunda metade dos anos 70, a curva de homicídios aumentou em Pernambuco. E quando chegou o tráfico de drogas, como toda atividade ilegal, traz contingentes armados para garantir o seu funcionamento. O ano de 1977 fecha com 240 homicídios registrados pelo IML, algo alarmantemente para a época. A população do estado era de cerca de 7 milhões de pessoas, o que resulta que um índice de 3,5 mortes para cada grupo de 100 a 1.000 habitantes. Quase 40 anos depois, a taxa é de 39 assassinatos para cada 100.000 habitantes. Nessa época que começaram a aparentar com frequência laudos e exames toxicológicos, mas ainda não é possível identificar com clareza a relação com os crimes organizados, explica a historiadora. Vale ressaltar que nos anos de 1970 corresponde ao período mais duro da repressão militar, onde era bem comum assassinatos que terminavam em identidades desconhecidas da vítima. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigado e até o próximo vídeo.